E esse barbeiro promete fazer esse tipo de degradê muito rápido e prático. Sem muita enrolação, vamos direto ao vídeo. Como vocês podem ver, eu começo com a zero baixa, fazendo a minha primeira marcação. Eu não utilizei o pente 2 para limpar toda a lateral porque o cabelo já estava curto. Porém, se ele estivesse maior, eu usaria o pente 2 na lateral inteira para ele ficar do mesmo tamanho. Como vocês puderam ver, eu usei 2 dedos de base acima da orelha e atrás eu baixei um pouco. Essa é a medida do mid fade. Porém, se eu quisesse fazer um high fade, eu teria usado 3 dedos de base acima da orelha. E se eu quisesse fazer um low fade, eu teria usado apenas um dedo de base acima da orelha. Uma dica aí, tropinha, é muito importante a gente deixar a marca da zero muito bem feita, porque ela é a marca base para todos os outros pentes da máquina. Se essa marquinha ficar torta, o degradê inteiro vai ficar torto, porque o próximo pente vai ficar torto e o próximo vai ficar torto. E assim no final tudo vai ficar torto. Então é muito importante deixar bem alinhada essa linha. Fé, tropa. Agora, como vocês podem ver, eu vou utilizar o pente 1,5. Vou começar utilizando ele na alta, sempre trabalhando com o movimento em C até a aresta, mais ou menos entre a seção alta e a seção média. Vou passar por toda a extensão do corte onde tem cabelo, alterando entre a alta e a baixa. Como vocês podem ver, sempre fazendo o movimento em C para preservar a aresta e não tirar mais do que deve. Como vocês podem ver, agora eu vou utilizar ela na baixa, e a medida que eu vou utilizar é mais ou menos até onde eu passei a 1,5 alta, um pouquinho abaixo. Aí vocês podem se perguntar, mas não vai cortar o efeito da 1,5 alta? Não, se a gente passar da forma correta, esse pouquinho que sobrar vai fazer parte do degradê e vai fazer toda a diferença. São essas mini diferencinhas pequenininhas que dá o aspecto mais da hora pro degradê e deixa ele bem limpo. Agora a gente vai intercalando entre a alta e a baixa, sempre de olho onde precisa passar mais e onde precisa passar menos. Isso é muito feeling, a gente vai sentindo na hora que a gente está cortando. Agora a gente vai começar a trabalhar com a meio. Da mesma forma que a gente trabalhou com a 1,5, a gente vai começar com ela na alta, depois na baixa. Como vocês podem ver, eu usei de medida mais ou menos até a metade de onde eu passei a 1,5. Eu começo passando ela na alta e sempre fazendo movimento em C. O movimento em C, uma dica, é quando a gente estiver terminando ele, a gente deixa a mão bem leve. Isso a gente vai dar a altura mais ou menos do pente 1. Como a intenção é cortar o cabelo sem utilizar os outros pentes, só os especiais, a gente tem que dar um jeitinho de chegar na altura da 1, senão o degradê não se forma. Agora eu vou jogar na baixa e é uma parte um pouco mais minuciosa. A gente vai fazer um movimento um pouco mais curto, porém bem feito, pressionando bem a máquina no começo da linha e afastando ela quando a gente estiver fazendo o movimento em C, da mesma forma que a gente fez com ela na alta. Fala, tropa, dá pra ver direitinho o degradê se formando. Uma dica muito legal para esse tipo de corte é que a gente tem que esticar bastante o movimento da máquina. E quem tem dificuldade em esticar o movimento da máquina, pode usar essa técnica para treinar isso, porque a gente é obrigado a esticar o movimento da máquina. Isso porque a gente não utiliza os outros pentes, então a gente tem que fazer a altura dos outros pentes usando apenas os pentes especiais. Agora, para finalizar, aquela última marquinha, a gente vem com a zero alta, movimento em C e bem curto, apenas na linha, intercalando também entre a zero alta e a zero baixa. Da mesma forma que a gente utilizou os pentes especiais, a gente vai utilizar a zero também, para assim finalizar o degradê bem feito. Tropa, dá para perceber também que eu uso a máquina muito de lado. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Nessas partes a gente tem que ir focado na linha, sem subir muito para a gente não marcar demais. Porém tem umas partes que são bem difíceis de tirar, então a gente pode usar a máquina de lado, a gente pode utilizar a máquina ao contrário também, de várias maneiras. Isso em prol de a gente encontrar a melhor forma de tirar a marca. Agora eu vou mostrar para vocês eu cortando em cima. Em cima não tem muito segredo, eu vou acelerar essa parte. E é muito importante que a gente corte bem feito. Uma dica legal para cortar em cima é puxar o máximo de mecha que você conseguir. Isso para não ficar nenhum cabelo para trás. E também de final é legal dar uma conferida em tudo para ver se está tudo do mesmo tamanho e bem uniforme. Agora segue o vídeo aí acelerado, não tem segredo, é só cortar em cima e de final eu mostro o resultado para vocês. Essa é a história, Lizinho.
Ó, rapaziada, é muito importante também, vocês podem perceber que nessa parte eu tô fazendo o pente corrido. O pente corrido é muito importante em qualquer tipo de corte, porque a gente acaba não tirando muito com a máquina e preservando bastante a aresta, assim dando encaixe do topo com a lateral. Aí vocês podem ver que eu tô voltando conferindo tudo para deixar tudo totalmente direitinho e bem uniforme. Sempre no final de qualquer corte é legal vir revisando tudo para não ficar nenhum fiozinho para trás, nenhuma marca também. Na revisada a gente acaba enxergando coisas que a gente não enxergou quando a gente estava fazendo o corte no começo. E também até as marcas que a gente não enxerga a gente consegue tirar na revisada. Assim o corte ficando perfeitamente completo. Então esse foi o resultado dessa técnica. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.